Lições bíblicas, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Lição de número 2, 14 de janeiro de 2024, imagens bíblicas da igreja. Texto áureo, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. A verdade prática que o comentarista apóstolo José Gonçalves, ele declara: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A leitura bíblica em classe você pode ler na sua classe, no seu devocional, Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32, e 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 ao 10. Introdução. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Por isso, nessa lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. A palavra-chave dessa lição é imagem. Imagens que descrevem um relacionamento. Primeiro, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Convém destacar que a palavra grega partenos, traduzida em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Segundo, a esposa de Cristo. Paulo retrata de forma vívida a imagem da igreja como esposa, na chamada rainha das epístolas paulinas, Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, na imposição, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua noiva deve ser o parâmetro para o relacionamento dos casais cristãos. Terceiro, rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Em Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Aqui é a igreja retratada como o rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o seu pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Porque glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos, porque fostes comprado por um bom preço, não de ouro e nem de prata, mas de sangue. Tendo em mente essa imagem,
O apóstolo Pedro também põe isso em evidência. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo bom pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja como ele deve ser modelo. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser modelo para o rebanho de Deus que está na sua responsabilidade. Quantos líderes perderam o modelo de Cristo para a noiva? Sinopse do primeiro tópico. Imagens como a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, o rebanho de Deus, descreve o relacionamento da igreja com Cristo. Relacionamento santificador da igreja. É importante ressaltar, o povo de Deus é chamado eleito no Novo Testamento porque Deus tem escolhido a igreja para fazer a sua obra nesta era, por meio do Espírito Santo, que está ativamente operante a santificar os crentes e conformá-los à imagem de Cristo, conforme o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Mais de 100 vezes o povo de Deus é chamado de os santos, do grego hagioi, de Deus no Novo Testamento. Não se entenda as pessoas assim designadas como uma condição espiritual superior, nem seu comportamento perfeito ou santo. Na verdade, o contexto nos apresenta, pelo contrário, ressalta-se novamente que a igreja é a criação de Deus e que, pela iniciativa divina, os crentes são chamados para serem santos, conforme a aplicação de Stanley Orton na sua teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Segundo tópico, imagens que descrevem a função. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. A imagem da geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido reporta a função inegável da igreja. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, Êxodo capítulo Sefer Shemot, Êxodo capítulo 19, versículo 5, 6, Isaías capítulo 43, versículo 3. Da mesma forma, Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Este povo somos eu e você. Geração eleita. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui um sentido de raça. O Novo Testamento, período neotestamentário, mostra que em Cristo, tanto os judeus quanto os gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Segundo ponto, sacerdócio real. A expressão sacerdócio em hebraico kohen, em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança, contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança do sangue do Cordeiro, todo cristão é um verdadeiro sacerdote, porque nós não fazemos parte de tribo, mas do reino de Deus. Agora, todo cristão tem um privilégio de queimar o incenso, isto é, exercer o ministério de oração e intercessão diante de Deus. Sefer Tehillim, Salmo de número 141, verso de número 2. Terceira questão, nação santa e um povo adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando que
essa nação e esse povo representavam e deveriam ser. Não era uma nação, um povo qualquer. Era uma nação santa, um povo adquirido para Deus, por Deus. Essa é uma figura muito forte, conforme o contexto bíblico nos apresenta, para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, sim. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo, organização administrativa, organismo algo vivo. O organismo vivo, a analogia da igreja como corpo é muito significativa e importante. Primeiramente, porque retrata a harmonia e a unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários e vitais. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física, fisiologia. Nenhum órgão pode estabelecer o monopólio do corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Sinopse de número 2. Imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo descreve a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. Importante ressaltar que os escritos de Paulo enfatizam a verdadeira união que é essencial na igreja. A união, o corpo é um e tem muitos membros. Assim é Cristo também. Cristo é a cabeça do corpo. Terceiro, imagens que descrevem habitação. A imagem da igreja no Novo Testamento que descreve a habitação de Deus na mesma santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir da sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo, obviamente, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Mas a sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. Lembrando que o santuário de Deus é a relação corporativa dos salvos e não um indivíduo independente, sem função, comunhão, oração e partir do pão. Segundo ponto, casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é tratado ou retratado como a casa ou a família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó, Yaakov. Isso nos faz ver a importância da igreja como sendo uma instituição social. Na base da sociedade está a família. A célula máter da sociedade é a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Então, naturalmente, o inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por isso é importante todo indivíduo ter em mente que o primeiro ministério começa na família, dentro de casa.
Por trás de muitos problemas sociais está a destruição familiar. A recomendação do apóstolo Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Terceiro, o privilégio de ser igreja, eclésia, chamada para fora. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações, ponderações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus. É por isso eles fazem parte de seu rebanho. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E finalmente a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Você é o santuário de Deus. Sinopse do terceiro tópico. Imagens como santuário de Deus e casa de Deus descrevem a igreja como habitação de Deus. Conclusão da segunda lição. Conclusão. Nessa lição aprendemos, através de imagens bíblicas, o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhorar, cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Se você gostou dessa lição, deixa aqui nos comentários, e a pergunta que eu quero deixar aqui, revisando o conteúdo, sem sombra de dúvida, para sua expressão significativa teológica, eclesiológica. Como a igreja é retratada em sua forma corporativa. O vocabulário para a nossa compreensão, corporativo, significa dizer relativo ou próprio de uma corporação, um conjunto de pessoas com alguma finalidade. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Querendo Deus. Curta, comente, compartilhe e envie para mais pessoas.